Boa noite, Igreja Batista do Prado, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez, nesse fim de semana de carnaval, que desde já Deus te abençoe, te receba aqui, e que seja um tempo muito gostoso para todos nós, para a gente cantar, para adorar Ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso quero te adorar. Eu conheço quem tu és, não receio em deixar então minha vida em tuas mãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso quero te adorar. Tu conheces quem eu sou, imperfeito ser que a teus pés vem te exaltar, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos cantar o nosso Deus com todo o som da nossa voz? Agora? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. E aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. E a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, cantem glória, cantem glória. Vamos lá do começo. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou.
os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, em toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém? O nosso Deus é um Deus que não poupa esforços para nos alcançar, para nos encontrar. E a gente vê isso principalmente na vida de Jesus, que a gente está estudando ao longo dessas semanas, no Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai ver uma peça central nesse Evangelho. O momento em que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Então o desafio que eu quero deixar para você é essa pergunta. Quem você diz, expressa e age conforme o que você crê de fato quem Jesus é? E nessa próxima música eu quero te convidar a pensar nesse Deus que é poderoso, mas acessível. Ele é um Messias que muda a história, mas é Ele que se entrega. Vamos cantar Tu és soberano? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Do começo? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és
és tremendo, tu és tremendo. Amém. Vamos abaixar nossas cabeças, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que se fez o nosso Pai, nós somos agradecidos por mais uma semana, por mais um tempo em que a gente pode desacelerar, desligar as distrações, colocar diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, também as nossas alegrias e conquistas, as nossas tristezas e lutos, todas essas emoções, Deus, que às vezes parecem estar competindo dentro de nós. Nós nos abrimos agora e colocamos diante de Ti, porque o Senhor prometeu que se nós apresentássemos os nossos interior, as nossas ansiedades em oração e em súplica, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Por isso nós confiamos em Ti, porque o Senhor é bom e nos dá paz. E é só quando a gente Te segue que nós encontramos paz. Recebe, Deus, esses sentimentos, esses pensamentos. E nós já somos gratos porque o Senhor se dispõe, mesmo como Rei do Universo, a se fazer acessível a nós. Nós Te amamos, Jesus. Nós também abrimos os erros que essas semanas, e essa semana especificamente, nos acompanharam. Aquilo que a gente falou, fez, pensou, até aquilo que a gente deixou de fazer que não Te agradou, Deus. Eu sei daquelas coisas que eu fiz, e cada um aqui também sabe. E nós precisamos do Teu perdão para caminhar. Por isso nós queremos confessar os nossos pecados, aquilo que nos torna impuros, nos torna também com ter dificuldade para encarar a realidade. Nós trazemos essas culpas e assumimos que nós somos responsáveis. E Te pedimos perdão, Jesus. E pedimos que nos purifique e nos faça mais alvos do que a neve pelo Teu sangue. Por fim, nós queremos também trazer as nossas súplicas e os nossos pedidos por aqueles na nossa comunidade que estão doentes, por aqueles que estão sofrendo emocionalmente com esse período de reclusão, por aqueles que estão na linha de frente trabalhando nos hospitais, nas UPAs, nas clínicas. Guarda essas pessoas, Deus. Guarda aquelas famílias que estão enfrentando enfermidades com a sua família, com os seus pequenos. Cuida do coração de cada um desses. E cuida da saúde, dos médicos e dos tratamentos que o Senhor está colocando no caminho deles, Deus, por favor. Tem misericórdia também das nossas famílias, dos casamentos, daqueles que precisam realmente de um milagre e da Tua cura e da Tua restauração em relacionamentos de casais, de pais e filhos, de irmãos, às vezes de algum conflito no trabalho. Ajuda essas pessoas, Deus. Traga a Tua paz nesse meio. Por fim, nós pedimos aqui pela Tua igreja no Prado e por como o Senhor tem nos conduzido, e pedimos que o Senhor seja bondoso e nos dá direção nos nossos retornos de atividades presenciais, mas também que o Senhor cuide de sabedoria para a equipe pastoral, para a equipe de liderança, para que a gente perceba o que o Senhor está fazendo aqui em Curitiba e onde o Senhor quer nos envolver. Não nos deixe ser um clube religioso, mas queremos ser um grupo bem coordenado de servos Teus, de adoradores Teus, disponíveis para o que o Senhor quer, não para o que nós queremos necessariamente. Por fim, agora abre os nossos corações e as nossas mentes para receber a Tua palavra. Usa, Deus, os lábios do Laudir agora, para que venha uma mensagem rica e desafiadora para nós. Cuida de cada um aqui agora. Nos tire as distrações e nos ajude a nos concentrar e perceber onde podemos seguir o Teu ensinamento. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos para o estudo? Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui, imaginando, passando algumas imagens na minha cabeça a respeito de vocês, onde vocês estão, como estão sentados, né? Isso é muito gostoso de imaginar e especialmente pensar que nós estamos, né, ligados uns aos outros pelo Espírito de Deus, né, Espírito Santo. E certamente é um momento importante para nós. Lógico, não substitui a sua presença física aqui, né? Mas em breve estaremos juntos, né? Vamos orar e pedir que Deus nos ajude, nos oriente a esse respeito, para a gente começar em março, no dia 7. Vamos ver como Deus vai encaminhando isso para nós, né? Bem, nós chegamos então no capítulo 8 de Marcos, né, onde há um divisor. Os comentaristas mostram que há um divisor aqui nesse capítulo 8, quando Jesus se revela como rei. Mas não um rei como os discípulos gostariam que fosse. E isso provoca um certo constrangimento junto aos discípulos, né? Queria começar lendo a partir do versículo 27 do capítulo 8 de Marcos. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Por que Jesus resolve fazer essa pergunta naquele lugar? Cesareia de Filipe ficava ao norte de Israel, onde tem a nascente do Rio Jordão. Nos dias de Jesus, ali era uma extensa área verde. Não sei se ainda é uma extensa área verde. Talvez temos que perguntar para o Ion, que conhece bem as regiões ali, né? Mas pelo Google, a gente tem algumas fotos que alguns lugares são preservados. E pelas fotos mostra para a gente que se trata de um lugar muito bonito, né? Cheio de árvores, água, alguns rios, né? E ali naquela região, era uma região que se tinha uma adoração a vários deuses, né? E um deles era o deus Pan, né? Deus Pan. Era uma figura grotesca, né? Que embora tivesse o corpo de um homem, mas tinha patas e chifres de bodes e um cabelo que eu chamo de desgrenhado, né? Cabelo que nunca foi penteado, né? Eu sei que está meio na moda assim, hoje em dia, né? Mas uma figura meio grotesca, que ele entrava, diziam, né, que ele passeava por ali tocando flauta e trazia muito pavor aos pastores e aos camponeses, né? Desse deus Pan saiu a palavra pânico, porque ele trazia pânico aos pastores e aos camponeses. E foi nesse lugar, nesse momento de vida ali naquela região, que Jesus então pergunta: quem o povo diz que eu sou? Região que, pelas fotos do Google, tinha assim vários templos, né? E Jesus pergunta a respeito do povo que eles diziam e para os próprios discípulos: quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta direta para mim e para você também, né? Quem é Jesus para mim? Quem é Ele para você, né? Acredito que os nossos dias, estamos vivendo assim dias de muitos deuses, né? Apresentam até
deuses, para mim, até no meio evangélico, igrejas estranhas que estão pregando e falando de deuses que para mim não é o mesmo Deus, o mesmo Senhor nosso. Falam de um Deus que fala coisas, promete coisas que nunca ele prometeu ou que ele nunca falou. Né? E o pior é que há uma insistência para que nós também aceitemos essas ideias, esses conceitos a respeito de Deus. E o mundo também, né? O nosso mundo ao redor insiste que aceitemos as outras formas de Deus, né? De outros deuses. Né? Há uma abertura que nós temos que ter, né? A respeito de Deus, né? Ou de outros deuses. E a grande pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é: quem sou eu para você? Qual o significado que eu tenho para a sua vida? Né? Impressionante foi a resposta de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, né? O Messias, né? A mesma palavra para Messias, o ungido de Deus. O Senhor é o rei, acima de todos os reis. Marcos não conta tudo ali que aconteceu, mas em Mateus, no capítulo 16, nós lemos que a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, falou para Pedro: feliz é você, Pedro. Jesus gostou da resposta e da prontidão que Pedro respondeu, né? Jesus entendeu que essa declaração de Pedro, no bate-pronto, era uma confissão legítima, verdadeira, que saiu do coração de Pedro, né? Há uma afirmação, num comentário do William Hendricks, que diz assim, que o cristão verdadeiro é aquele que é desejoso, sempre que é necessário, de opor-se à opinião da maioria e expressar de forma clara uma posição que é contrária à das massas. Né? Ele faz esse comentário no livro dele, Comentário de Marcos. Ele diz mais uma outra afirmação que eu gostei bastante, que o cristão genuíno está disposto ou desejoso de sair corajosamente no interesse da verdade. E aqui eu poderia dizer que não é fácil ser cristão assim. Tá? Tem que ter coragem para ser cristão, para assumirmos algumas posições diante das pessoas. Né? Muitas vezes é contra muita gente. Né? Eu sempre me lembro do Ismael, pastor Ismael. É uma frase que ele falou bastante, que eu ouvi várias vezes. Né? Ser cristão não é para qualquer um, não é para banana. Exige coragem para lutar contra a correnteza. Né? Acho que essa afirmação, para mim, é verdadeira. E nós temos que ter coragem. Não é ser chato, né? Não é ser inconveniente, não é ser inoportuno, mas na hora certa nós temos que nos posicionar e contra mesmo a correnteza. Né? Eu me lembrei de um sujeito lá em Goiás, que quando se converteu, ele assumiu uma posição assim de: eu vou ter que falar de Jesus e vou ter que falar para minha família. A família dele, os familiares moravam, alguns deles moravam num prédio que tinha um poço, né, ali onde tinha escadaria para subir para os apartamentos e não tinha elevador. Então, algumas vezes, ele foi de manhã, ia para lá e lia a Bíblia. Né? Numa delas, ele lia assim, os trechos de Jesus, né, falando contra os fariseus, raça de víboras, né?
Isso é ser inconveniente, inoportuno. Não é disso que Jesus está falando, mas da gente ter uma convicção a respeito de Jesus na nossa vida e coragem para se posicionar, né, quando é necessário, né, mostrar qual é a verdade, né, a respeito de Deus, de Jesus na nossa vida, né. A segunda observação que eu queria fazer aqui é que, apesar de sermos corajosos, né, muitas vezes, apesar de a gente se posicionar e ter uma convicção forte a respeito de Deus, de Jesus na nossa vida, ainda assim nós podemos dar algumas vaciladas. E o exemplo não está aqui, mas Pedro, né? Quem diria que Pedro ia negar Jesus? Ele que estava pronto a assumir e se posicionar, né, a respeito da verdade, a respeito de Jesus. Ele, no momento assim, ele deu uma vacilada. Ele falou, não conheço Jesus. Não andei com ele, né? Quem diria que ele negaria Jesus, né? Impressionante que, mesmo ali com Jesus, tendo feito não só essa declaração e defendido Jesus, de uma maneira tão livre, tão espontânea, tão corajosa, que até Jesus se agradava, né? Ainda assim ele deu uma vacilada. Eu fico pensando na gente, né, que nós podemos ser cristãos genuínos, podemos assim em certos momentos ter nossas vaciladas, né? Por isso que nós temos que estar o tempo todo em comunhão, todos os dias. Todos os dias nós temos que afirmar o senhorio de Jesus na nossa vida. Nós temos que nos humilharmos diante de Jesus, submetermos a nossa vida todos os dias, a cada manhã, né? Lembrarmos que Jesus é o Senhor da nossa vida, porque assim nós pouparemos esses momentos de vacilo, né? E nisso entra para mim a importância de uma disciplina diária, né? De submissão a Jesus, né? Falarmos isso de maneira clara para o Senhor, né? Não só pensarmos, mas termos um momento de oração, né? A leitura da palavra de Deus nos ajuda muito, ficarmos atentos, né, e sensíveis à voz de Deus, né? Veja como importante a importância da igreja, né? A importância de um pequeno grupo onde você pode participar. Eu acho que a igreja, e é bíblico, né? Hebreus fala que devemos estar juntos, né? Caminharmos juntos, termos alguns encontros juntos, onde nós recebemos o conforto, o aconselhamento e sabedoria de Deus, né? Quando a gente está fraco, nós recebemos através dos irmãos o conselho de Deus. Através dos irmãos, nós somos encorajados, né? Exortados muitas vezes, né? Então, por isso é importante. Então, o vacilo, para mim, está muito ligado a esse distanciamento que nós podemos ter de Jesus, algumas vezes, né? E quando nós estamos em comunhão com Ele, fazemos isso disciplinadamente, né? E em comunhão com os irmãos, isso vai diminuir bastante esse espaço para um vacilo, né? Vou tomar um gole d'água que eu tô com vontade de tossir. E tossir. Não sei qual é a sua desculpa para não ter essa disciplina. Não sei qual é a razão porque você se distancia muitas vezes e não tem não tem um grupo onde você pode compartilhar, um grupo de cristãos, é claro, um grupo da igreja, né? Não sei qual a desculpa que você tem para não estar próximo, né? E próximo de Jesus, próximo dos irmãos, né? Mas eu quero dizer que mesmo que você encontre as razões que sejam, digamos, justificáveis, não é porque é justificável que você vai
vai deixar de ficar fragilizado. A fragilidade está no fato do distanciamento nosso, da nossa comunhão com Ele, da nossa comunhão com Deus. Então, você tendo motivo ou não, você vai ser fragilizado. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Então, a pergunta que estou fazendo para você é: como você se mantém ao lado de Jesus? Ou como você se alimenta para se manter ao lado de Jesus? O que você tem feito? O que você tem feito? Mas voltando a Cesareia de Filipe, nos versos 31 a 33, nós vemos que depois dessa confissão maravilhosa de Pedro, genuína, legítima, que nós devemos também confessar a Jesus da mesma maneira, que realmente ele é o rei. Mas no momento, aqui no versículo 31 a 33, mas no momento em que Jesus fala que eu sou rei, mas não do jeito que vocês estavam esperando, ou estão esperando. Quando Jesus fala isso, nossa, Pedro deu um pulo, ficou doido, teve um revertério. Ele quis repreender a Jesus, imagine você. Eu poderia dizer que na nossa caminhada na vida cristã, ou no caminhar com Jesus, nós muitas vezes damos 3 passos na direção dele. E é possível que a gente muitas vezes dê, ao mesmo tempo, 2 passos para trás. Como Pedro, que fez a confissão, e de repente repreende a Jesus, né? Fica revoltado, né? Bravo com Jesus pela maneira como ele disse que ele não seria o rei como eles esperavam. Né? 3 passos para frente, mas volta 2. Né? Quer ver? Eu vou ler para vocês podem acompanhar. Versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Nossa, quando Pedro começou a ouvir isso, meu amigo, versículo 32, ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Né? Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja aqui que a nossa natureza, a nossa humanidade, quando tem certos objetivos, certas expectativas, quando ela é contrariada, né, nós ignoramos até os propósitos de Deus para a nossa vida. Né? Até os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, Jesus diz, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Isso fala da nossa natureza, da nossa humanidade, que somos capazes, perfeitamente capazes de, quando somos contrariados nos nossos propósitos, nos nossos interesses, nós irmos contra Deus. É impressionante isso para mim. Né? Quando Jesus diz que para reinar precisaria sofrer, Pedro chuta o balde. Né? Pedro chuta o balde. Ele deve ter pensado, junto com os outros discípulos, né, que o que valeu a gente ter essa expectativa de que o Senhor era o Messias e que o Senhor ia colocar todas as coisas em ordem, nós poderíamos reinar com o Senhor, né, como Messias, como é prometido. Né? Reagem negativamente, como que se nunca tivessem lido as profecias no Velho Testamento, especialmente o livro de Isaías 53, onde se lê que o Messias aguardado, primeiro teria que sofrer. Né?
primeiro teria que sofrer. Eu não sei também se eu não reagiria da mesma forma. Talvez eu não teria coragem de repreender Jesus, né? Mas eu pelo menos pensaria, poxa, eu entrei numa barca furada. Eu pensava que a gente ia agora poder reinar e acabar com esse império romano e tudo mais, que nos sufoca, né? Eu acho que eu me coloco também junto com eles, quer dizer, não estou apoiando a ideia, mas a minha reação seria quase que a mesma, porque o sofrimento, a morte de Jesus, do Messias, embora eles estivessem convivendo com ele, vendo os milagres, o poder de Jesus, eles achavam que Jesus ia colocar as coisas em ordem, a favor deles, sob o controle deles, né? Mas esse não era, no momento, o interesse de Deus, o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é que primeiro o Messias viesse, né, para tomar o nosso lugar na cruz, para que ele pudesse ser o rei de verdade das nossas vidas, né? E eles não conseguiam entender isso. Eu quero dizer aqui que não é assustador que mesmo a gente sendo um cristão possa ser até usado por Satanás para prejudicar aquilo que Deus quer fazer, né? Ou prejudicar alguém, né? Por isso que Jesus repreende a Satanás na vida de Pedro. Nós temos que alinhar a nossa mente, o nosso coração, os nossos propósitos com a vontade de Deus, né? Manter o nosso coração humilde o tempo todo diante do Senhor, né? Não podemos deixar que os nossos interesses, os nossos propósitos pelos quais nós lutamos, desejamos muito alcançar, ir contra a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus quer fazer. Não podemos colocar esses propósitos, esses interesses que nós temos, né? E às vezes a gente faz isso assim, naturalmente, porque isso é humano, faz parte da nossa humanidade. Pensar e ir contra Deus, né? Nós temos que pensar o tempo todo, mas qual é a vontade de Deus? É isso que Deus deseja? É isso que Ele quer fazer, né? O que é que Ele pensa, né? Por isso, a sua palavra, aquilo que você vai falar para alguém, dar a sua opinião, né? Nós devemos falar primeiro para Ele, falar com Ele, né? Nos submetermos a Ele e pedirmos a aprovação dEle. Ele, afinal, é aquele que dá a palavra final, né? Nós temos que nos submeter à sua igreja, né? Aos irmãos, né? Por isso que eu acredito que um pequeno grupo de irmãos, né? Não só buscando conselho, orientação de pastores, de líderes, mas um grupo de irmãos é bem capaz de, como sendo igreja, sendo os nossos irmãos, nos ajudar na caminhada com Jesus, né? Terminando, eu gostaria que nós orássemos e olhássemos em oração, bem nos olhos de Jesus. Queria que você orasse comigo e pensasse agora, ou imaginasse olhando para os olhos de Jesus, face a face com Ele, né? E olhe comigo para Jesus, nos seus olhos, e diga o que eu vou dizer. Jesus, o Senhor não é apenas uma figura da história que eu admiro, que eu aprovo, mas o Senhor é o meu Deus, que pode mudar a minha vida no momento que desejar, fazer as transformações que são necessárias no meu ser,
no meu caráter. E o Senhor tem toda a liberdade de fazer isso todos os dias. Eu quero submeter, ó Deus, o meu coração, a minha vida, a minha mente, meus pensamentos, os meus propósitos a Ti, Senhor. Acredito naquilo que o Senhor diz na Tua palavra, na Bíblia. Desejo, com todas as minhas forças, submeter meu coração, a minha vida a Ti, para que o Senhor possa me usar, para que eu possa ser também uma pessoa que vai encorajar, animar as pessoas, os nossos irmãos. Quero ser aquele que está do seu lado, mas não aquele que se opõe a Ti, nos meus propósitos, nos meus desejos, ó Deus. É o que te suplico, Senhor, Senhor Jesus. Amém. Antes me amou mesmo quando era teu inimigo, tão incapaz de te reconhecer. Minha vergonha e ruína levaste contigo pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem Tu és, o Senhor de toda a glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são Teus. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra Te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do Teu amor. Se esvaziou para ser semelhante a um homem, servo se fez mesmo sendo o rei. Tudo entregou derramando seu sangue na cruz, pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem Tu és, o Senhor de toda a glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são Teus. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra Te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do Teu amor. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra Te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do Teu amor. Reino do Teu amor. Reino do Teu amor. Amém. Nós não estamos aqui no mundo só no reino do que é possível pela nossa própria força,
pelas nossas próprias ideias ou competências, mas no reino do amor de Deus. E é no amor dele que nós nos firmamos e nos guiamos. Aquele que é o Cristo, Filho do Deus vivo e que se entregou por nós. Amém? Vamos mais uma? Sim, há motivo sem fim para cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim para cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao seu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Vamos mais uma vez do começo? Sim, há motivos? Sim, há motivos sem fim para cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao seu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Amém. Nossa esperança está em Jesus. Estamos chegando no fim do nosso culto, no fim do nosso tempo juntos. A gente costuma falar que nós aqui temos o nosso momento de culto,
do pessoal que está transmitindo, e você tem o culto com a sua família reunida. E a gente anseia pelo corpo de Cristo reunido fisicamente novamente. Amém? Lembrando, voltamos para a nossa rotina com o Âncora, às quartas-feiras, às 8h. Participe, se você tem um pequeno grupo, tente fazer logo antes ou logo depois desse tempo de oração. É sempre muito especial. Nós estávamos numa série aí com o Dimas, estamos voltando agora também já com o Elcio também. Espero que seja um tempo especial. Hoje a gente quer agradecer também o Dani Pesato é que está ajudando nessa produção aqui da transmissão, da filmagem. Ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho. O Dani, que está sempre nas nossas orações, ele, Thalita, o Rafa, está aí, passou aí desfilando, o cabelo já voltou, né, Dani? Um pouco. Então, acho que é isso de aviso. Nós voltamos também com a nossa rotina. Estamos tendo Terra Viva dos jovens nesse fim de semana, então lembre de orar para que seja um tempo muito especial de reaproximação. Acampamentos são sempre momentos marcantes, importantes para o pessoal, jovem especialmente. Então lembre de orar por isso, pelo Serginho, pela Lília e por toda a equipe que está lá, servindo no Terra Viva. Tá bom? Vamos orar e receber a bênção? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado. É com alegria que a gente pode se reunir, cantar sobre o Teu nome, cantar sobre o que o Senhor tem feito, e lembrar que o Senhor não vai falhar conosco, não vai nos abandonar nessa próxima semana. Nos auxilia, Jesus, tranquiliza o nosso coração, nos guia, seja o nosso guia, e seja aquele que de fato é o enviado de Deus para nós, para nos mudar a história, mudar a nossa história também. Em Teu nome que nós oramos, amém. Baixe sua cabeça, receba essa bênção. Filho e filha de Deus, que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, te acompanhe essa semana e que Ele ajude você a cumprir os votos, as palavras que você fala a respeito dele. E mesmo se você falhar, que Ele te ajude a se reencontrar e a caminhar seguindo Ele como o único verdadeiro guia, a única pessoa que pode mudar e dar segurança à sua história. Vá em paz e fique em paz, e que Deus te abençoe onde quer que você vá, como quer que você esteja, tá bom? Uma boa semana.